Em vésperas de fim de um ano rico em emoções e sobressaltos no plano económico, não podíamos deixar de fazer o ponto da situação com o homem que gera os destinos da política monetária da zona euro. Jean-Claude Trichet esteve no Parlamento Europeu em Bruxelas e foi no Centro de Decisões da Europa que a Euronews o entrevistou. Aumento dos preços do petróleo, crise imobiliária nos Estados Unidos, injeção maciça de liquidez para evitar uma grave crise bancária, desequilíbrio no mercado cambial. Podemos dizer que 2007 foi um ano terrível? Sabe, todos os anos têm o seu conjunto de desafios e a vida dos bancos centrais nunca é simples, para falar de forma clara. Nós tivemos os nossos desafios antigos que voltaram a surgir em 2007. É perfeitamente correto. Mas 2008 também não se anuncia um ano favorável para as perspectivas económicas na zona euro. É verdade, as incertezas são grandes e no que diz respeito à conjuntura económica, o sentimento do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu é que os riscos estão do lado de um crescimento inferior ao cenário de base dos 2%. Por que é que o BCE não baixa as suas taxas de juros? O nosso mandato principal, aquele que nos exige o tratado e que nos é pedido pelos nossos concidadãos, é o de garantir a estabilidade dos preços a médio prazo, em linha com o que definimos, isto é, menos de 2% ou perto de 2%, ao nível dos 320 milhões de habitantes da zona euro, e por isso tomamos decisões político-monetárias para assegurar a estabilidade dos preços. É o nosso principal mandato. Os preços do consumo subiram imenso nos últimos meses em Espanha, em França, na Alemanha, em Itália, um pouco por toda a parte e atingiram na zona euro o nível mais elevado dos últimos 6 anos. Qual é para si a solução? Temos que fazer de forma a que este aumento dos preços, que esperamos que seja transitório, não se estenda a outros aspectos, como às recompensas e aos salários e também aos outros preços. Nesse caso, teríamos aquilo a que chamamos efeitos secundários, uma inflação que, em vez de ser transitória, causada pelos aumentos que observamos nas matérias-primas e no petróleo, seria uma inflação duradoura e não teríamos a possibilidade de estar à altura do nosso mandato, de garantir a estabilidade dos preços, e não faríamos o que os nossos concidadãos nos pedem. Presidente Trichet, permita-me insistir sobre o facto de que o BCE não pode ignorar que o fosso entre ricos e pobres é maior de ano para ano na Europa. Quem sofre mais com a inflação? Quem sofre mais com o aumento dos preços? São os pobres, não são os ricos. Os ricos sabem proteger-se da inflação. Quando preservamos a estabilidade dos preços, quando lutamos contra a inflação, fazemos o mais importante para os mais desfavorecidos, para os mais pobres, para os mais vulneráveis. Pour les plus défavorisés d'entre nous, pour les plus pauvres d'entre nous, pour les plus vulnérables d'entre nous. No dia 1 de janeiro, o euro vai celebrar o seu 9º aniversário. E em 12 meses, o valor do euro atingiu quase $1,50. Não lhe parece que é suficiente? Há uma metodologia na Europa e uma metodologia no mundo para falar de questões de câmbio quando se é responsável. E quando se é governador ou presidente do Banco Central, é-se, por definição, responsável. Ora, a metodologia ao nível mundial são as reuniões do G7, do Grupo dos 7. Por isso, permita-me dizer-lhe, porque me coloca a questão do dólar dos Estados Unidos, que ouvi com grande satisfação o que foi dito por Paulson, o secretário do Tesouro norte-americano, e pelo meu colega Ben Bernanke, que afirmaram que os Estados Unidos têm interesse em ter um dólar forte. O senhor disse ter agido ao criar condições favoráveis para baixar o desemprego na zona euro, o que estatisticamente é verdade. Mas os jovens têm cada vez mais dificuldades para entrar no mercado de trabalho.
peinent de plus en plus à entrer sur le marché du travail. Desde a introdução do euro, criámos na zona euro 15 milhões de empregos, 14,8 milhões. Presque 15 millions d'emplois, 14,8 millions. A receita que funciona tanto no caso do desemprego dos jovens como no do desemprego das outras faixas etárias é que o mercado de trabalho seja muito flexível do ponto de vista das empresas. Le marché du travail soit très souple aux yeux des entreprises. Subentende-se que os governos devem fazer a sua parte do trabalho. Mas você reúne-se todos os meses com os ministros das Finanças do Eurogrupo. Não acha que a política monetária levada a cabo pelos grandes bancos centrais perdeu uma parte importante da sua influência nas políticas económicas nacionais? Não me pronuncio sobre o facto de saber se somos ou não influentes nas responsabilidades que devem ser assumidas pelos governos e pelos parlamentos. O que é claro é que a nossa mensagem é permanente. Sejam contidos no plano orçamental. Temos o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que é extremamente claro, é a lei europeia e é evidentemente a lei europeia na zona euro. Por isso defendemos a aplicação estrita do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Incitamos os governos europeus a aplicarem da forma mais completa e rápida o Programa de Lisboa, o Programa das Reformas Estruturais. Programa de Lisbonne, do Programa de Reforma Estrutural. Dizemos também a todos os que têm uma influência nos custos unitários de produção e na competitividade das diferentes economias da zona euro que tenham em conta a evolução da competitividade, porque é ela que, a prazo, obviamente, permite ter o maior crescimento possível e a maior criação de empregos possível. Merci, Président. Merci beaucoup.